E aí galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Cleiton Vieira falando aqui com vocês. Agora são 13 horas e 54 minutos do dia 17 de abril de 2020 e aproximadamente 24 minutos atrás foi o momento em que terminou aí a coletiva de imprensa do governador do estado de São Paulo, João Dória, onde infelizmente ele iniciou a coletiva de imprensa mostrando que ele realmente é contra a metodologia do presidente da República, o presidente Jair Bolsonaro, e infelizmente ele não só mostrou isso, né? Ele mostrou de uma maneira bastante imatura que ele apoia o Centrão, né? E quando eu falo do Centrão, eu estou falando dos deputados que votaram essa semana ainda a não devolução dos 2 bilhões de reais lá das verbas que seriam destinados à política agora, né? Nós estamos em ano de eleição, então eles não permitiram a devolução dos 2 bilhões de reais que poderiam ser utilizados para fabricação de máscaras ou para compras de produtos aí para saúde, né? Para respiradores, dentre outros produtos. Então, uma pergunta que eu gostaria de fazer para o governador do estado de São Paulo, se esse vídeo chegar até ele, é claro, né? Quem é que vai se responsabilizar, governador, pela quebra da economia do estado de São Paulo, no caso dessa prorrogação do isolamento social, né, dessa quarentena, desse lockdown até o dia 10 de maio? Né? Quem é que vai ser responsável por essa quarentena? Porque até o presente momento, o senhor governador do estado de São Paulo não se responsabilizou pela queda na economia do estado de São Paulo. Existe uma previsão, segundo os economistas, de pelo menos 60 mil pequenas, médias e microempresas não retornarem às suas atividades. Isso mesmo, 60 mil pequenas, médias e microempresas quebrando. Ou seja, um alto índice de desemprego, além, lógico, desses pequenos, micros e médios empresários estarem com as suas finanças quebradas. Ou será que o senhor governador do estado de São Paulo vai mais uma vez colocar a responsabilidade no governo federal, dizendo que o governo federal não está querendo liberar verba para que vocês possam fazer o investimento, né? Qual que é a façanha que está por trás disso tudo? Porque o governador tem interesse de ser presidente da República, né? O governador tem interesse de chegar lá ao patamar mais alto. Mas eu acredito que isso não vai acontecer, governador. Sabe por quê? Porque a população não é cega e tampouco idiota a ponto de colocar uma pessoa de tamanha irresponsabilidade, colocando seus interesses particulares e políticos acima da responsabilidade social. Isso mesmo, responsabilidade social. A população, esses 46 milhões de habitantes do estado de São Paulo, eles acreditaram que o senhor realmente, como o senhor disse nos seus programas políticos, que o senhor não é político, que o senhor, na verdade, é um gestor. Então, aonde que está a sua competência, né? A sua competência de gerir o estado de São Paulo, senhor governador? Como gestor, né, que o senhor disse que eu queria fazer uma pergunta. Porque o senhor também, além de gestor, né, como disse que o senhor é empresário, o senhor possui empresas. Agora, uma pergunta que eu gostaria de fazer para o governador do estado de São Paulo é o seguinte: quando um funcionário seu, um subordinado seu, seja ele diretor de uma das suas empresas, ou sejam eles subordinados diretos do senhor, quando eles não acatam, né, algo que o senhor determina para a sua empresa e que, no seu ponto de vista, esse algo ele é para melhoria da empresa, para que não venha prejudicar o crescimento da empresa, quando esse funcionário do senhor ele não te obedece, o que o senhor faz?
O senhor permanece com esse funcionário, mesmo indo contra as suas diretrizes, ou o senhor manda embora esse funcionário? Bem, então você está assumindo a responsabilidade como líder e você está demitido. Porque existe uma hierarquia até onde eu posso ver, né? O presidente da República, ele é acima de um governador de estado, acima como um governador de estado é acima de um prefeito do município, certo? Mas o senhor está indo totalmente contra essa escala, né? O senhor está indo totalmente contra esse patamar de entre governo, estado e município, né? Eu digo governo federal no caso. O senhor não está acatando ao que o senhor presidente da República tem colocado como princípio, né? Que além de não quebrar a economia, mas lógico, continuar preocupado com a saúde da população. Então fica aí a minha pergunta, senhor governador de estado. O senhor vai colocar novamente a culpa na presidência da República com relação à quebra na economia? E outra pergunta que eu gostaria de fazer também é a seguinte: já que está sendo tão eficaz essa quarentena, esse isolamento social, já que ele está sendo tão eficaz, e eu estou sendo realmente muito irônico nesse caso, por que que o número de pessoas contaminadas não tem diminuído? E por que que o número de óbitos não tem diminuído? Já que existe tanta eficiência nesse estilo, né, nesse estilo que o senhor está colocando como eficaz no estado de São Paulo, por que que esses números não têm diminuído, mas na verdade têm aumentado? E que o senhor também venha a responder essas perguntas, porque infelizmente parece que os repórteres aí, né, que participam aí da sua coletiva de imprensa, eles parecem que estão sendo manipulados também, né? Não vou generalizar, não são todos, né? A gente pode trazer um exemplo disso, o Coppola. Por que que o senhor não coloca o Coppola aí, né, o repórter da CNN, para poder fazer as perguntas para o senhor? Abre o canal para o Coppola fazer a pergunta, para ver se o senhor vai saber responder com tamanha eficiência tudo que provavelmente deve estar entalado ali na garganta dele e que provavelmente deve ser a pergunta da maioria aí da população. Eu desejo que Deus habite no meio da população, no meio de todas as famílias brasileiras, que o Senhor tenha misericórdia desse país, né? Que o Senhor tenha misericórdia do estado de São Paulo e que a população, que todos que estiverem vendo esse vídeo, que orem não contra o governador do estado de São Paulo, mas que o Senhor possa abrir a mente dessa pessoa aí, que está na frente do estado de São Paulo, que ele realmente possa tomar atitudes como uma pessoa que tenha realmente caráter, que tenha princípios e que realmente se preocupe com as pessoas e não com seus interesses particulares e políticos. Eu deixo aqui o meu recado, obrigado a todos, tenham um excelente final de semana e que Deus tenha misericórdia do nosso país e da nossa nação.